E se eu te dissesse que você pode estar carregando culpa por coisas que Deus nunca chamou de pecado? Todos os dias, milhares de cristãos vivem com um peso invisível na alma, sentindo que estão decepcionando a Deus, quando, na verdade, estão apenas seguindo regras que Ele nunca criou. E o mais assustador, muitas dessas culpas parecem espirituais, parecem corretas, mas não vêm da Bíblia. Hoje você vai descobrir 5 coisas que têm aprisionado a consciência de muitos crentes. E quando você perceber o que realmente está por trás disso, talvez você nunca mais se culpe da mesma forma. Fica comigo até o final, porque a última vai confrontar algo que quase ninguém tem coragem de questionar. Charles Spurgeon, aquele homem de Deus que pregou com fogo e clareza no coração da Londres vitoriana, dizia que o diabo tem 2 trabalhos principais. O primeiro é fazer o pecador sentir que seu pecado não tem importância. O segundo é fazer o santo sentir que sua graça não é suficiente. E nesse segundo trabalho, ele é incrivelmente eficiente. Quantas vezes você se sentiu culpado por descansar? Quantas vezes pediu perdão por estar com saudade de alguém que partiu, como se a dor fosse uma falta de fé? Quantas vezes você se envergonhou por sentir raiva diante de uma injustiça, como se emoção fosse fraqueza espiritual? A Bíblia diz em Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas para muitos filhos de Deus, esse versículo é lido com a cabeça, mas nunca chega até o coração. Porque há uma voz, persistente e religiosa, mascarada de santidade, que continua apontando o dedo. E essa voz não vem sempre de fora. Às vezes ela nasce dentro de nós. Foi plantada por sermões mal aplicados, por tradições humanas que se vestiram de mandamentos divinos, por comparações com outros cristãos que pareciam mais espirituais, mais disciplinados, mais chegados a Deus. Spurgeon também ensinava que conhecer a palavra de Deus é o maior remédio contra os enganos da religião. Ele dizia que uma Bíblia que está se desfazendo geralmente pertence a uma pessoa que não está se desfazendo, porque quem mergulha na Escritura começa a perceber a diferença entre o que Deus realmente disse e o que os homens acrescentaram. E essa diferença é imensa, é libertadora, é o que nos move hoje nessa mensagem. Não vim aqui para afrouxar o padrão de Deus, vim para clarificá-lo, porque há uma diferença enorme entre ser desafiado pela santidade de Deus e ser esmagado pela religiosidade humana. O primeiro eleva, o segundo destroça. Ao longo dessa mensagem, vamos olhar para 5 coisas pelas quais os cristãos sentem culpa, mas que Deus nunca chamou de pecado. 5 áreas onde a religião construiu muros que o Evangelho nunca mandou erguer. E ao final, minha oração é que você saia mais leve. Não porque a santidade perdeu o valor, mas porque a graça ganhou o espaço que sempre mereceu. Porque o Deus que você serve não é um supervisor implacável esperando você tropeçar. Ele é um pai que correu ao encontro do filho pródigo enquanto ele ainda estava longe. Ele é o Deus que disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11:28. Então, se você está carregando um peso que Deus nunca colocou sobre os seus ombros, esta mensagem é para você. Se você tem se flagelado em oração por coisas que nunca foram pecado, ouça com atenção, porque a verdade que liberta não é uma verdade suave, é uma verdade poderosa, e ela está escrita na palavra do Deus vivo. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Cada semana, novas mensagens como essa chegam até você para fortalecer sua fé e iluminar o seu caminho. E se o seu coração tem buscado uma intimidade mais profunda com Deus, saiba que temos um material especial chamado 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. Você encontra o link no primeiro comentário fixado. Não é propaganda, é um convite sincero para quem quer ir mais fundo na presença do Senhor. A primeira coisa pela qual os cristãos sentem culpa, mas que Deus nunca chamou de pecado, é o descanso. Parece simples, parece óbvio. Mas se você já sentiu aquela pontada no peito ao deitar no sofá numa tarde de domingo, aquela voz sussurrando que você deveria estar lendo a Bíblia, orando, servindo, produzindo algo para o reino, então você sabe exatamente do que estamos falando.
Há uma teologia invisível que habita muitas igrejas, não escrita em nenhum credo, não pregada abertamente de nenhum púlpito, mas sentida profundamente no cotidiano de quem frequenta esses ambientes. Essa teologia diz que descansar é preguiça disfarçada, que parar é falta de zelo, que o cristão verdadeiro está sempre em movimento, sempre ocupado, sempre produzindo. Mas essa teologia não veio de Deus. Ela veio da ansiedade humana vestida de espiritualidade. Olhe o que a própria criação nos ensina. No princípio, Deus criou os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia, ele descansou. Gênesis 2:2 diz: E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a obra que tinha feito. Deus não descansou porque estava exausto. Deus descansou porque o descanso faz parte da ordem que ele mesmo estabeleceu para a vida. E se o próprio Deus descansou, quem somos nós para achar que descansar é falta de fé? Mais do que isso, o descanso foi santificado. Deus abençoou o 7º dia e o santificou. Isso significa que o repouso não é uma interrupção da obra de Deus, é parte dela, é sagrado, é ordenado. E quando um cristão repousa com gratidão, reconhecendo que a vida não depende da sua movimentação constante, ele está, na verdade, exercendo uma das maiores expressões de confiança em Deus que existe. O Salmo 127. 2 é um versículo que a religiosidade costuma ignorar. Ele diz: É inútil que vocês se levantem cedo e se deitem tarde, comendo o pão com muita fadiga, pois ele dá sono aos seus amados. Deus dá sono aos seus amados. O descanso é um presente divino, não uma fraqueza espiritual. Jesus mesmo, no meio do seu ministério mais intenso, se retirava para lugares desertos para descansar e orar. Em Marcos 6:31, ele disse aos discípulos: Vinde vós mesmos, separadamente, a um lugar deserto, e descansai um pouco. Havia multidões, havia necessidades, havia cura para ser feita. E ainda assim, Jesus mandou descansar. Se o Filho de Deus fez isso, qual é a nossa justificativa para tratar o descanso como pecado? O problema é que confundimos produtividade com espiritualidade. Achamos que quanto mais fazemos, mais agradamos a Deus. Mas Deus não precisa da nossa agitação. Ele precisa da nossa obediência. E às vezes obedecer significa parar. Significa respirar. Significa confiar que o mundo continua girando, mesmo quando você não está empurrando. Não estamos pregando aqui a preguiça, a negligência ou a irresponsabilidade. Estamos pregando o descanso saudável, o repouso intencional, a pausa que restaura a alma para que ela possa servir com mais profundidade. Porque um cristão esgotado não serve melhor a Deus. Ele serve menos. E com o coração partido, largue essa culpa. O descanso que você precisa não é um pecado que precisa de confissão. É uma necessidade que precisa de permissão. E Deus já lhe deu essa permissão desde a criação do mundo. A segunda coisa pela qual os cristãos sentem culpa, mas que Deus nunca chamou de pecado, é chorar, é sentir dor, é lamentar. Existe dentro de muitos ambientes cristãos uma expectativa silenciosa e devastadora de que o crente genuíno não chora, que a fé verdadeira elimina a tristeza. E se você está com o coração partido, é porque sua comunhão com Deus está fraca, que lágrimas são sinais de derrota espiritual. E então o cristão aprende a sorrir no culto enquanto chora por dentro. Aprende a dizer: estou bem, Deus é fiel, enquanto o peito arde de dor. Aprende a esconder a sua humanidade como se ela fosse uma vergonha, como se Deus tivesse nos criado para ser estátuas de mármore, em vez de seres de carne e coração. Mas a palavra de Deus conta uma história completamente diferente. O livro de Jó existe. Oh, como ele existe! Ali está um homem que perdeu filhos, saúde, riqueza e prestígio, e que gritou sua dor diante de Deus sem pedir licença. Jó não fingia estar bem. Jó não sorria para os céus enquanto sangrava por dentro. Jó clamou. Jó questionou. Jó lamentou. E ao final, quem Deus repreendeu? Não foi Jó. Foram os amigos que tentaram explicar a dor com argumentos religiosos secos. O próprio Deus disse a respeito de Jó em Jó 42:7: Vós não falastes de mim o que era reto,
como o meu servo Jó. Aquele homem que chorou, que se lamentou, que questionou, esse foi o que falou o que era reto diante de Deus, porque ele foi honesto, porque ele não cobriu a sua dor com uma máscara religiosa, e não precisamos ir até Jó para encontrar lágrimas na Bíblia. O versículo mais curto de toda a Escritura é também um dos mais profundos. João 11:35 diz simplesmente: Jesus chorou. Diante do túmulo de Lázaro, sabendo que ia ressuscitá-lo, o Filho de Deus chorou. Ele não precisava chorar para resolver o problema, mas ele chorou porque a dor de Maria e Marta era real, e ele entrou nessa dor com elas. Se Jesus chorou, a dor não é pecado. Se Jesus chorou, as lágrimas não são falta de fé. Se Jesus chorou, então você também tem permissão de chorar. O livro de Salmos inteiro é uma escola de lamento honesto diante de Deus. Davi escreveu no Salmo 22. Sãos, Deus meu, por que me abandonaste? Por que te mantens tão longe do meu clamor e das palavras do meu gemido? Esse não é o grito de um homem sem fé. Esse é o grito de um homem que levou a sua dor até o único lugar onde ela podia ser verdadeiramente recebida: a presença de Deus. Lamentar diante de Deus não é fraqueza, é intimidade. É a coragem de ser real com aquele que já sabe tudo o que você sente, mas que quer que você venha a Ele do jeito que você está, não do jeito que você acha que deveria estar. Eclesiastes 3:4 nos lembra que há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Deus mesmo inscreveu o lamento no calendário da vida humana. Ele não é um acidente, não é uma falha de caráter, não é evidência de fé fraca. Ele é uma estação legítima da alma. Então, se você perdeu alguém e ainda chora, isso não é falta de fé na ressurreição, é amor. Se você está num momento difícil e o coração pesa, isso não é falta de confiança em Deus, é humanidade. E Deus criou a sua humanidade. Ele não tem vergonha dela. Você também não precisa ter. Deixe as lágrimas caírem. Deixe o lamento ser honesto. E leve tudo isso para a presença de Deus, que acolhe cada lágrima com cuidado. O Salmo 56:8 diz que Deus guarda as nossas lágrimas no seu odre. Ele conta cada uma delas. Nenhuma dor sua passou despercebida diante dos olhos do Pai que te ama. A terceira coisa pela qual os cristãos sentem culpa, mas que Deus nunca chamou de pecado, é ter dúvidas. Há poucas coisas tão solitárias quanto ser um cristão cheio de perguntas dentro de uma comunidade que trata a dúvida como ameaça. Quando você levanta uma questão difícil e recebe de volta um olhar de desconfiança, ou uma resposta apressada que empurra a pergunta para baixo do tapete, aprende muito rapidamente que certas coisas não se dizem em voz alta. E então, a dúvida vai morar em silêncio dentro de você, e com ela uma culpa que corrói por dentro. Mas será que Deus tem medo das suas perguntas? Será que a fé genuína é aquela que nunca questiona, nunca hesita, nunca sente o chão tremer sob os pés? A Bíblia responde isso com uma clareza que surpreende quem foi criado numa religiosidade que confunde certeza com fé. Tomé duvidou. Esse discípulo que viveu ao lado de Jesus, que viu os milagres, que ouviu os ensinamentos, quando confrontado com a notícia da ressurreição, disse que não acreditaria sem ver e tocar, e Jesus não o expulsou. Jesus não o envergonhou publicamente. Jesus apareceu, se aproximou de Tomé e disse: "Coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos." João 20:27. Ele foi ao encontro da dúvida com ternura, não com punição. João Batista, aquele que Jesus chamou de o maior entre os nascidos de mulher, enviou mensageiros da prisão perguntando: "És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro?" Mateus 11:3. Esse homem que havia batizado Jesus, que havia ouvido a voz do Pai dos céus, que havia visto o Espírito descer como pomba, estava duvidando. E Jesus não respondeu com condenação. Respondeu com evidências e com compaixão. A dúvida que busca a verdade não é inimiga da fé. Ela é muitas vezes o caminho pelo qual a fé se aprofunda. Uma fé que nunca foi questionada é uma fé que nunca foi testada. E uma fé não testada é frágil como vidro. Bonita enquanto está em segurança, mas incapaz de suportar o peso da vida real. O Salmo 73
É o testemunho honesto de Asaf, um homem que quase escorregou porque estava com inveja dos ímpios prósperos e cheio de perguntas sobre a justiça de Deus. Ele admite em Salmo 73:2: "Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, os meus passos quase escorregaram." E, no entanto, ao entrar no santuário de Deus, sua perspectiva foi restaurada. A dúvida não o destruiu. Ela o conduziu de volta à presença de Deus. A dúvida se torna perigosa quando a afastamos de Deus, quando decidimos resolvê-la sozinhos, no isolamento, alimentada por vozes que não têm o Espírito de Deus. Mas quando levamos nossas perguntas honestas à presença do Senhor, quando as colocamos diante da sua palavra com um coração disposto a ser ensinado, a dúvida se transforma em encontro. Tiago 1:5 diz: "Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não faz reprovações, e ser-lhe-á dada." Deus não faz reprovações a quem pede sabedoria. Ele não envergonha quem chega com perguntas. Ele dá, liberalmente, sem censura. Então, se você tem perguntas que ainda não foram respondidas, se há áreas da sua fé onde o chão parece instável, não se condene por isso. Não esconda isso atrás de uma fachada de certeza que você não sente. Leve sua dúvida a Deus. Abra a Escritura. Busque com honestidade, porque o Deus que criou a sua mente não tem medo das perguntas que ela faz. A dúvida honesta que busca a Deus é infinitamente mais saudável do que a certeza orgulhosa que não precisa de ninguém. E Deus, que conhece os corações, sabe distinguir entre o cético que rejeita e o filho que busca. Se você é o filho que busca, pode ter certeza de que ele está no caminho, vindo ao seu encontro. A quarta coisa pela qual os cristãos sentem culpa, mas que Deus nunca chamou de pecado, é estabelecer limites. E a quinta, que caminha lado a lado com ela, é não conseguir agradar a todos. Essas duas realidades andam tão juntas que seria quase impossível falar de uma sem a outra. Porque o cristão que não sabe dizer não, que carrega o peso do mundo nas costas com medo de decepcionar alguém, que se sente culpado cada vez que precisa proteger o seu tempo, a sua saúde ou a sua paz, esse cristão está sofrendo não por causa de uma virtude espiritual elevada, mas por causa de uma ferida que a religião muitas vezes aprofunda, em vez de curar. A religiosidade criou um ideal de cristão que está sempre disponível, sempre sorrindo, sempre dizendo sim, sempre servindo sem reclamar, sempre suportando sem pedir ajuda. E quando alguém não consegue viver à altura desse ideal impossível, a culpa vem como uma sentença. Você não é dedicado o suficiente. Você não ama o próximo como deveria. Você é egoísta. Mas esse ideal não foi desenhado por Deus. Foi desenhado pelo esgotamento humano disfarçado de devoção. Olhe para Jesus. Ele é o modelo perfeito de amor ao próximo, o padrão mais alto de serviço que já existiu sobre a terra. E ainda assim, Jesus disse não. Jesus se retirava das multidões. Jesus não curou todos os enfermos de toda a cidade que visitou. Jesus dormiu no barco enquanto os discípulos remavam. Jesus não atendeu imediatamente quando Marta e Maria mandaram avisar que Lázaro estava doente. João 11:6 diz que, quando soube da doença de Lázaro, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Se Jesus, que é o amor encarnado, estabelecia limites no seu ministério, então estabelecer limites não é falta de amor, é sabedoria, é discernimento, é a consciência de que você é um ser humano com capacidade finita, criado por um Deus infinito que nunca esperou que você fosse infinito também. Paulo escreveu em Gálatas 1:10. Pois será que estou tentando ganhar a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar aos homens? Se eu ainda estivesse tentando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Há uma tensão real entre agradar a Deus e agradar a todos ao redor. E Paulo foi direto. Você não pode fazer os dois ao mesmo tempo. Em algum momento, você terá que escolher. Isso não é uma licença para a dureza, para a indiferença, para o egoísmo que se veste de espiritualidade. É um convite à honestidade. É o reconhecimento de que dizer não a uma coisa boa pode ser dizer sim a uma coisa melhor. Que proteger seu descanso, sua família,
sua saúde mental, não é pecado, é mordomia, é cuidar do templo que Deus habita. 1 Coríntios 6,19 diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Se o seu corpo é o templo de Deus, então cuidar dele, protegê-lo do esgotamento, estabelecer limites saudáveis para que ele continue firme, isso não é egoísmo, isso é reverência. E quanto a não conseguir agradar a todos, isso também não é pecado, é inevitável. Até Jesus desagradou pessoas. Os fariseus o odiavam. Sua própria família, em certo momento, achou que ele havia perdido o juízo. Marcos 3,21 registra que os seus parentes foram buscá-lo, dizendo que ele estava fora de si. Se o próprio Filho de Deus não agradou a todos, você não precisa carregar a culpa de não conseguir fazer o que nem ele fez. O que Deus pede não é que você agrade a todos. O que ele pede é que você o ame com todo o coração. Ame ao próximo como a si mesmo e caminhe com humildade diante dele. Miqueias 6,8. E amar ao próximo como a si mesmo pressupõe que você também se ame, que você também se cuide, que você também tenha valor aos seus próprios olhos. Então, se você tem dito sim quando o seu coração grita não, se você tem se esgotado tentando ser tudo para todos e ainda assim se sente culpado por não conseguir, pare por um momento, respire e saiba que o Deus que te criou conhece os seus limites melhor do que você. Ele não está decepcionado com a sua humanidade. Ele a criou e ele te chama não para o esgotamento, mas para o jugo suave e o fardo leve que só ele pode oferecer. Mateus 11, 29 e 30. Descansar não é pecado. Chorar não é pecado. Duvidar com honestidade não é pecado. Estabelecer limites não é pecado. E não conseguir agradar a todos também não é pecado. São partes legítimas da vida humana que Deus nunca condenou, mas que a religiosidade transformou em fontes de culpa desnecessária. Que essa mensagem chegue fundo no seu coração e solte o que precisa ser solto, porque a graça de Deus é maior do que qualquer peso que você carregou até hoje. João 8,32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal, curta o vídeo e deixe nos comentários o que Deus falou com você hoje. Isso fortalece toda a nossa comunidade. E se você deseja aprofundar sua intimidade com Deus, o nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus está no primeiro comentário fixado. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na tela agora. Até a próxima mensagem.